Então, fala rapaziada aqui, começando aqui mais um vídeo aí. Para estar falando do Corinthians, vou deixar aqui a turma do Jogo Aberto para comentar aí sobre o jogo do Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou de 1-0, né? Então nada melhor do que a galera aí do Jogo Aberto para comentar esse jogo aí, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente termina finalizando o assunto aí. Quem também tá feliz aqui no programa é o Ronaldão. 1-0 graças a Yuri Alberto, diferencial. Fez 2, valeu 1 e 1-0 e trouxe 3 pontos na conta do Timão. Já o Santos passa por um momento terrível, Edu Dracena. Ê, Klaus, hein? Corinthians pouco criou no primeiro tempo do clássico contra o Santos e a bola não chegava para o camisa 9. E quando chegava, nesse lance ele teve até que trocar o calção. O Santos começou melhor, teve 3 chances no primeiro tempo com Zé Ivaldo, Barreal e Rincon. Brazão até precisou trabalhar, mas o Corinthians foi para o intervalo com o torcedor na bronca. A gente teve essa dificuldade mesmo de quebrar as linhas de passe, de rodar a bola de um lado para o outro com essa velocidade. O professor ali no intervalo conversou bastante com a gente, pediu paciência para mim, para o Bidon. A história do jogo mudou na etapa final com o gol de um menino da Vila com a famosa lei do ex. O gol aconteceu aqui e precisou do auxílio do VAR para ser confirmado. Yuri Alberto recebeu o cruzamento e mandou de cabeça. O Brazão até fez a defesa, mas Yuri já viu a bola lá dentro. O 6º gol dele contra o Santos com a camisa do Corinthians. Aliás, lei do ex é com ele mesmo. O Brazão mergulhou, deu um tapa na bola, mas ela já estava dentro do gol. Yuri Alberto! Contra ex-clubes ou em jogos grandes como esse de clássico, assim, a gente é diferente, cara, é diferente, é uma sensação muito boa e se eu pudesse passar essa sensação pra tu, eu ia gostar pra caramba, cara. Tá aí a comemoração do agora artilheiro isolado da Arena Corinthians com 44 gols em Itaquera. E olha o Yuri Alberto de novo aí, só que o gol foi anulado depois que o árbitro confirmou com o VAR uma falta no início da jogada. Nessa confusão entre José Martínez e Escobar, pior para o santista, que já tinha amarelo e foi expulso. O Corinthians volta a vencer no Brasileirão e sobe para a 8ª posição na tabela. É muito raso a gente avaliar futebol por números. Nós começamos a ter volume de jogo e não só a posse pela posse. É a pior coisa que tem no futebol, você ter uma posse falsa de bola. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu na primeira etapa. No segundo, nós corrigimos. Já o Santos se complica ainda mais na zona de rebaixamento e completa 6 jogos seguidos sem vencer na temporada. Tive essa experiência algumas vezes como auxiliar, né? E a gente conseguiu reverter e tenho confiança que a dedicação que eles estão entregando, que quando a gente estiver estabilizado, de parte física, estabilizado com todos aqueles que voltarem num nível só, a gente vai produzir mais ainda. Para piorar, Soteldo sentiu a coxa e é dor de cabeça para a sequência dos jogos. Neymar, que não esteve na derrota em Itaquera para acompanhar o título da equipe em que ele preside na Kings League Brasil, vive a expectativa de retorno para o próximo jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. E mesmo sem entrar em campo por conta de lesão, o camisa 10 deve aparecer na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Começa com o lado vencedor da história. Rona, importante sempre. Tudo bem que o Santos está num momento delicado, zona do rebaixamento, não reage, mas o Corinthians precisava fazer 3 pontos sem o Memphis Depay, sem o Garro, que não volta nunca, Mateuzinho, enfim. Milagre do Dorival, né? Porque ele está conseguindo com uma defesa que ele tem, já são 2 jogos sem tomar gols. Bem e lembrado. ele mexeu, acabou colocando o Félix Torres como lateral, que foi muito bem como lateral, porque ele ficou distante do gol, já não complicou tanto. Então você vê que o Dorival ele acaba achando saídas. Agora sim, uma coisa que tem que ressaltar aqui é a entrega do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma entrega violenta, porque o que ele apanhou nesse jogo, ele tomou chute no rosto, foi tudo, aconteceu de tudo. E o Klaus ainda ficava brigando com ele o jogo todo. Impressionante. Só que o Corinthians ficou centrado no jogo e no segundo tempo soltou um pouco mais. E esse Brazão também é outro goleiro que merece falar desse menino. Que defesa, que tranquilidade que ele passa no gol. Ele fez uma defesa na falta cobrada pelo Igor Coronado também, que foi lá no cantinho, ele foi buscar. Então foi um jogo onde o Santos só perdeu, na minha concepção, só perdeu porque precisa de um treinador. Porque quando mexeu o Dorival, o Corinthians cresceu, foi pra cima, pressionou, que foi o segundo tempo praticamente. Aí o erro
do outro lado foi tirar o cara de fazer a ligação do ataque pro time que ele falou que cansou, né? Não sei se ele cansou, se ele sentiu o Zé Rafael. Mas também faltou, tá voltando, ficou muito tempo inativo. Mas faltou ali do outro lado um cara que com bagagem para poder peitar o Corinthians, com 46 mil pessoas. E o Corinthians atacando, é difícil você contra-atacar e peitar o Corinthians de Uma boa notícia também, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, estará hoje aqui no Galvão e Amigos, na Band. Então, vale a pena acompanhar o programa com Galvão Bueno, seus convidados. E Hugo Souza. Edu, o Santos até não fez um mau jogo, mas não vence. Não fez um mau primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo bom, razoável. É claro que poderia ter sido melhor? Sim. O Zé Ivaldo teve uma chance ali de cabeça, o Barreal também numa bola ali, o Corinthians só teve chute de fora da área e nada mais. Mas só que no segundo tempo, quando você, como o Ronaldo acabou de salientar, você faz algumas substituições, o time do Santos não conseguiu. Por mais que o Zé Rafael estivesse parado 4, 5 meses, o treinador chega aqui, vem cá, Zé, dá para mais uns 10 minutos, 15 minutos? Não dá, então continua. Porque só foi o Zé Rafael sair da equipe do Santos que o Santos caiu. E aí a substituição não surtiu efeito. Então a gente vê ainda muito pouco ainda do Santos. Principalmente no momento que está vivendo agora. Houve uma melhora? Houve, mas é muito lenta. E o campeonato está rolando. Mas aí, já são 9 rodadas. Mas aí talvez entra naquela linha que o Ronaldo falou. Talvez um treinador acostumado ali teria feito tomado essa atitude de chamar o cara, vai mais uns 10 minutos. Então, talvez essa inexperiência. O problema do Santos você foi muito delicada em falar que o momento do Santos é delicado. Delicado é a mão do Ronaldo, que foi goleiro e que não tem um calo. Entendeu? A questão do Santos é delicadíssima. Eu acho que o Santos, gente, realmente, a zona do rebaixamento, ela assusta. Quando você vê ali equipes tradicionais estão nessa zona do rebaixamento. Só que o futebol do Santos, coletivamente, e o Neymar não volta. O Neymar estava num evento de Kings League, aquela coisa toda, e aí o pessoal fica bravo, perde o clássico, ele vai para lá. Mas a verdade é que se ficar esperando pelo Neymar, se não contratar na metade do ano e se não criar uma outra postura para o time, vai ser difícil se sim escapar. Não. E olha que estamos falando de 9 rodadas apenas da Série A. Exatamente, Renato. O Santos não tem de onde tirar os jogadores. E quando você pega, nós estávamos comentando, o Santos até fez um bom primeiro tempo. E, geralmente, quando você faz um bom jogo, um bom primeiro tempo e faz gol, beleza. Mas o Santos, mesmo jogando melhor do que vinha jogando antes, ele não conseguiu ferir o adversário, agrediu o adversário. Então, isso acende uma luz de um tamanho que tira a confiança dos jogadores que estão ali. Então, o problema do Santos é muito grave. E olha o pênalti aí, ó. O juiz não deu, olha o pênalti. Não, isso aí olha lá, dá uma olhada nesse pênalti. Olha lá. Isso, ó. Primeiro bate na bunda dele. Não, mas a bola pegou no cara e foi na mão, aí não é pênalti. 2 goleiros. Não, essa regra não existe mais, essa de que bate uma parte do corpo e depois a mão que tira o pênalti. Não, mas então, ela manteve o... Mas como é que o que ele ia fazer? Ele tá de costas, ele tá se apoiando. Ele tem que colocar a mão colada no corpo. Pênalti. Depois eu vou te mostrar um outro lance bem mais pênalti aí. Aí tinha que ser pênalti expulso. Dá uma olhada nisso aí, olha isso. Rafael, que é isso? Rafael Klaus, eu gosto muito de você é um dos melhores árbitros, mas ontem você errou na expulsão do Escobar. Ele reclamou? Ele reclamou com o amarelo. Quando ele saiu por conta que era o segundo amarelo, ele já se arrependeu, Klaus. Que o Martínez peitou e caiu. E aí quem tinha que tomar cartão era o Martínez. Martínez que tinha que tomar cartão amarelo aí. Daqui a pouco eles vão inventar o futebol de múmia, porque você não pode a bola pegar na mão. Você não pode encostar no cara. Você não pode bater peito a peito com o jogador, que tudo é... O Klaus não tinha que estar ali, Cicinho. Deixa os dois ali. É por isso que na época que eu jogava... resolver. E aí quando ele viu que o cara já tinha cartão amarelo Escobar, aí ele se arrependeu. E ele só marcou a falta do segundo gol porque ele expulsou o Escobar. Aí a consciência pesou. Se fosse hoje, eu seria exposto, porque eu era muito agressivo. Eu achei que o Ronaldo ia chegar hoje aqui e ia falar obrigada, Yuri, pelo resultado. Não, mas eu sempre agradeço que esse menino, em 2 jogos, ele fez 6 gols. E anularam 2, 3, meu Deus, esse menino é um fenômeno, Yuri. A torcida te ama, meu filho. Agora, seleção, hein? Seleção. Seleção brasileira pro Yuri Alberto, hein? Já!
Ai, ai. Abre o olho. Bom. Seleção, menina. É, seleção. Fala, verdade. Eu não falo mais nada. Quem acompanha o programa sabe a verdade. Só isso, não é? Então, fala, rapaziada, continuando aqui. E para finalizar, né, o assunto aí que a rapaziada comentou a respeito do Corinthians em cima do Santos, que foi 1-0. Na minha opinião, eu acredito que era para ser 2-0, realmente. O Corinthians dominou o segundo tempo, conseguiu jogar melhor do que o Santos. É óbvio que no primeiro tempo foi um show de horrores, né, que ela veio, foi para um lado e veio para o outro. Sinceramente, o Corinthians não mostrou um futebol, mas no segundo tempo, com certeza, teve a mão do Dorival, segundo aí o Ronaldo, né, falando a respeito, e concordo com ele. O time mostrou outra cara, mais raça, mais vontade, e tem que ser isso mesmo, tem que ser cobrado. Os caras ganham dinheiro para isso, cara. Eu acho que tem que cobrar tanto os jogadores em campo, no treinamento, tem que conversar, tem que pegar como exemplo o que o Abel tá fazendo no Palmeiras, né? Sem querer imitar e mostrar a nossa cara, mostrar o Corinthians quem é o Corinthians, né? Quando pegar o adversário, seja o Santos, seja o Palmeiras, seja quem for. Caiu na rede, meu amigo, é paulada. Muito mais quando vem pra casa do Corinthians, né? A gente tem que mostrar que o Corinthians tá bem organizado e tem que ir pra cima com vontade de ganhar um jogo. Porque, mano, tem elenco, dá pra fazer uma... Eu sei que o elenco é fraco, mas se conseguir fazer a escalação, fazer as modificações do teste no treinamento, igualzinho o Abel, ele fez um improviso, foi com 3 zagueiros, enfim. O resultado veio, era pra ter sido 2, né? E é isso aí, galera. Bora pro próximo jogo e até a próxima aí.